quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias, hoje entrevistaremos o pastor Alexandre Marques, ele que é pastor aqui da Igreja Verbo da Vida de Petrolândia. Bom, pastor, para nós é uma honra estar aqui ao seu lado neste momento. E a primeira pergunta é sobre a Igreja Verbo da Vida aqui em Petrolândia. Então, boa tarde, para mim é um prazer, Alex. Para mim é um prazer estar falando para os listados nesse blog, né, que é tão visualizado. E a história da igreja aqui em Petrolândia, ela é bem interessante, né? O nosso ministério já tem aproximadamente 28 anos, foi fundado pelo apóstolo Bud, que já partiu para o Senhor, e ele tinha uma visão de ensinar a palavra ao povo que já conhecia a palavra, entre aspas. E então foi se espalhando e crescendo, né? E foram levantando ministros, pastores, e a exemplo de Petrolândia, que nasceu de um braço de Paulo Afonso, aproximadamente 8 anos atrás. Um grupo se reuniu, né, e foi apoiado pela sede de Paulo Afonso, que é a nossa sede. Eles começaram a se reunir numa casa, no momento então, e foi crescendo, e então se estabeleceu hoje. Aqui a gente está nesse endereço, mas nós temos visto Deus operar e a gente continua com a visão inicial do ministério, que é ensinar a palavra ao povo de Deus de fato e deixar ela ser o que Deus diz que seja. Pastor, são em média quantos membros atualmente em Petrolândia? Bom, quando nós chegamos, nós tínhamos em média, né, quando eu cheguei aqui, uma média de 70 pessoas adultas, mais ou menos, e eu tenho visto esse número crescer desde que a gente chegou aqui. Deus tem algo nessa cidade e eu estou conectado a isso, por isso eu vim para cá, né, por uma inspiração. Eu tenho visto um fluxo de pessoas, tanto receberem Jesus, nascerem de novo, como também pessoas que estavam afastadas, voltando para Jesus aqui, através de tudo que tem sido ensinado. E é interessante que, à medida que a gente vai ensinando, o povo vai entendendo. Então, aproximadamente 2 meses, eu tenho visto um fluxo de umas 30 pessoas chegando durante esse tempo, e é só o começo. Pastor, a igreja vai comemorar um evento gigantesco, né, a partir de amanhã. São 8 anos de existência aqui na cidade. Como vai se dar esse evento? Bom, nós temos esse evento em 2 etapas, né? O primeiro vai ser uma cruzada evangelística, que será realizado amanhã na Praça da Matriz, às 19 horas, e tem como preletor o pastor evangelista Saul Ramos. É um homem muito usado por Deus, um evangelista que nós temos visto curas e milagres seguirem o seu ministério, porque é bíblico. O evangelista, normalmente, o seu ministério é seguido por esses sinais, e ele se dispôs a estar abençoando aqui a cidade. Então ele vai estar conosco. Qual a diferença do evangelista para o pastor? Na verdade, segundo a Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós cremos, existem 5 dons ministeriais. Entre esses está o pastor e o evangelista, bem como o apóstolo, o mestre e o profeta. Então, o evangelista é aquele que facilmente ele expõe a mensagem de Jesus Cristo, e isso é aceitado de uma forma sobrenatural. Ele carrega um poder de convencer, por meio do Espírito de Deus, as pessoas de que Jesus é o Senhor. E normalmente os sinais, as curas acompanham esse ministério. O pastor, ele detém mais o governo, ele cuida mais daquelas pessoas que recebem Jesus. Então o papel dele é mais de cuidar como um pai mesmo e consolidar as pessoas, né? Acompanhar, crescer, dar aquela papinha e aumentando de acordo com o crescimento do Filho de Deus e do crente. Pode continuar com o evento. Então, no domingo nós vamos celebrar aqui na igreja um culto de louvor e adoração, e a partir das 18 horas a gente vai estar aqui do lado de fora, porque eu creio que vai ter muita gente e vai ser um tempo muito bom. Quero salientar para você que gosta muito de louvar, e você é nosso convidado, o trio Arerê, né, que tem aquele sonzão, ele vai estar aqui na praça amanhã à noite. A gente vai adorar ao Senhor e vai tocar ao som dos equipamentos desse trio. Então vai ser muito bom. Aqui vai ser no domingo às 18 horas, na Avenida Barreiras, número 325, também com o pastor Saul Ramos.
Se você está ouvindo e vendo essa entrevista, eu quero desafiar você e te encorajar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16 que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então o desejo de Deus é que você seja alcançado na totalidade da sua existência. E a gente quer desafiar você a trazer pessoas doentes para esses eventos, pessoas que estejam debilitadas, e nós cremos que o poder de Deus vai atuar sobre a sua vida, sobre a vida de quem está precisando de uma cura e de um toque divino. Então, quero te encorajar a estar conosco, tanto amanhã às 18 horas, como também no domingo, amanhã às 19, como no domingo às 18 horas, aqui na Avenida Barreiras. Praça da Matriz, amanhã às 19, e aqui Avenida Barreiras 325, domingo às 18. Sobre o pastor Alexandre Marques, conte sua história. É interessante, nós nos convertemos no ano de 2000 em Recife. Eu sou pernambucano, nasci em Recife, eu, minha mulher e minha filha. E nós então, em 2002, nós fomos para Aracaju, onde eu conheci a Verbo da Vida. E fiquei sendo treinado lá até 2010 pelo pastor Delme, que é o supervisor das igrejas Sergipe e Bahia. E então, por uma inspiração, eu fui enviado para a Feira de Santana, Bahia, fundei a Igreja Verbo da Vida lá, fiquei no período de 2010 a 2018, basicamente. E aí Deus falou no meu coração que o meu tempo na cidade havia chegado. Então eu entendi, voltei para a minha base, que era Aracaju, e tive aqui ano passado para ensinar uma matéria. Então o senhor nasceu no Evangelho, na Igreja Verbo da Vida? Nasci da Igreja Verbo da Vida. Basicamente, para ser mais objetivo, eu nasci numa denominação em Recife, num prédio bem pequeno, onde tinha 30 pessoas, e a gente passou aproximadamente 1 ano e meio, porque eu não conhecia ainda o Ministério Verbo da Vida. Quando eu cheguei em Aracaju, eu não conhecia nenhuma igreja. Conheci Verbo e estou até hoje lá, para ser mais objetivo. Eu nasci no outro ministério, mas com 2 anos, quase de nascer de novo, eu conheci Verbo da Vida. E como veio parar em Petrolândia, pastor? Foi maravilhoso, eu amo essa cidade. Então eu estive aqui ano passado, aproximadamente em meados de outubro, para dar uma aula demonstrativa do Rema Brasil, que é uma escola que está associada ao nosso ministério também. Uma escola que tem crescido muito. Eu estava ensinando em Paulo Afonso, onde fica também a sede da nossa igreja, né, que é supervisionada pelo pastor Valdeilson e Michelina. E eles me designaram para dar uma aula aqui na cidade. Seria uma espécie de matriz em Paulo Afonso. Isso. Nós somos filiados a eles lá. Então o pastor Valdeilson, ele é o nosso supervisor regional, e nós temos um outro supervisor que é o geral, que supervisiona Sergipe e Bahia. Então chegando lá, ele me designou para dar uma aula aqui. Eu nunca tinha conhecido essa cidade. E então eu vim aqui dar uma aula. Quando eu subi aqui em cima onde nós estamos, o meu coração teve uma intuição muito forte. Então o Espírito falou para mim: essa é a sua igreja, esse é o seu rebanho. Eu achei aquilo muito louco, porque eu nunca tinha pensado, isso não passava nos meus planos. E então, depois de algum tempo conversando com o pastor, até então, o pastor Jimmy, que era meu antecessor, ele disse: estou indo embora, chegou meu tempo na cidade. E aí eu fui conversar com os meus líderes. E eles disseram: a gente estava te designando para um outro lugar. E eu disse para eles: eu até posso ir, mas o meu coração ficou plantado em Petrolândia. Eu nunca tinha vindo aqui. Na verdade, eu nem conhecia a cidade, só esse ambiente. Desci do carro e entrei aqui. Mas quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeitamente. E hoje eu sou muito querido aqui pelas pessoas que estão conosco. Pastor, uma pergunta um tanto pessoal, né? Como é o contato, como vocês sempre relatam, do Espírito Santo para com o ser, né? Ok. O ser do pastor, o ser do membro da igreja. Como se dá esse contato? Ok. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Na verdade, quando você confessa Jesus e nasce de novo, para você compreender as coisas de Deus, você precisa ter a influência do Espírito Santo. Existe um texto na primeira carta de Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, que ele diz que o homem natural só entende as coisas naturais, ou seja, aquilo que é natural, aquilo que ele faz, que ele toca, que ele vê. Mas o homem espiritual, ele tem um discernimento espiritual.
Por que ele é espiritual? Porque quando ele confessa a Jesus, ele recebe o Espírito de Deus no seu coração. E esse Espírito é como um decodificador. Ele faz com que você entenda as coisas espirituais, o que você não entenderia pela mente. É por isso que a lógica não compreende a fé. Pelo contrário, né? A fé é loucura para alguns, mas é a sabedoria de Deus. Então, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, não é uma força, é simplesmente a pessoa dele nos inclinando para a vontade dele. E como eu conheço a vontade dele? Quando eu conheço a Bíblia, quando eu vou me familiarizando com a Bíblia, eu vou conhecendo a sua vontade. Porque tudo que Deus tem para nós está escrito. Você entende? A Bíblia é Deus contando a nossa história. Mas essa intuição, bem como o senhor falou, né, que teve de permanecer aqui na cidade e ficar ministrando aqui a igreja, o Verbo da Vida, ela se deu de que forma? Houve alguma voz? Como é que acontece, pastor? É interessante. Quando você está conectado com Deus, que você tem comunhão, orando, lendo e estando sensível aos passos, existe um momento em que você recebe, é como, por exemplo, você pode ter uma intuição, você usa essa palavra. Você vai para um lugar e você sente aquele freio aqui, né? Então, toda pessoa que é nascida de novo, ela recebe uma influência para fazer uma coisa ou para não fazer. Então, quando ele fala aqui dentro, existe um sentimento que é seguido, que é paz e alegria. Então, quando você sente a intuição de Deus, por exemplo, quando ele falou que era para vir para aqui, eu fiquei com o coração borbulhando de paz e alegria. Não levei em conta o calor, não levei em conta os desafios, que eram muitos, não levei em conta não conhecer ninguém na cidade, porque é um desafio você vir para uma cidade sem conhecer ninguém. Lógico. E o resultado dessa convicção, de que foi ele que falou, é o que você vai ver nesses dias, se vier até nós fazer uma visita. Veremos sempre. Bom, pastor, como o senhor bem explicou aí para nossos telespectadores a respeito do Espírito Santo, como é o contato com o Espírito Santo e como é o chamado para ser pastor de igreja? Como foi seu chamado? Então, no ano de 2000 eu estava muito envolvido, né, um tanto com vício e meio perdido, totalmente ao avesso do padrão de uma família equilibrada. E aí eu percebi que eu estava precisando de alguém muito maior do que eu, que pudesse me orientar. E esse alguém seria o Senhor mesmo. Eu, no ano de 2000, decidi entregar minha vida para Jesus Cristo e convidar para ser Senhor da minha vida. E dali para cá, então, eu tenho compreendido a cada dia como viver uma vida no padrão de Deus. Porque se Deus é o Criador, então andar no padrão de sua criação vai evitar erros e danos. E é isso que eu encontrei. A chamada pastoral, ela vai acontecendo quando você vai percebendo uma inclinação. Ou seja, quando Deus coloca alguém no corpo, é porque Ele quer usar alguém para fortalecer o corpo. A própria Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, que com o fim ao aperfeiçoamento dos santos, Ele dispôs cada um de uma forma adequada no corpo de Cristo. Então, eu percebi que eu tinha, juntamente com minha esposa, um cuidado muito grande em ajudar as pessoas, em aconselhar as pessoas, em ter paciência, em buscar as pessoas quando elas estavam deprimidas ou se afastavam do Senhor, ou mesmo aquelas que chegavam. Então, eu fui percebendo essa inclinação juntamente com minha esposa. Então, aquelas pessoas que são mais experientes, porque todos nós precisamos de um mentor. Então, meu mentor, aquele que me treinava, ele disse: você tem um chamado pastoral. E é interessante que o meu primeiro pastor, quando eu me converti, ele disse: você é um pastor, né? E eu ainda estava meio embriagado. Eu não entendi aquilo porque eu entrei na igreja e ele disse para mim: você tem um chamado pastoral. Eu sorri dele e ele disse: um dia você vai participar desse grupo aqui. Eu dei gargalhadas, mas de fato eu voltei lá e eu me tornei membro daquele lugar, me envolvi com aquela igreja, deixei os vícios, né? O Senhor me deu força para isso. E a preparação, quando é que realmente a pessoa se sente e se diz: eu estou preparado para pastorear? Isso, uma vida progressiva. Então, depois que eu me converti, depois de 2 anos, né, aí eu conheci o Ministério Verbo da Vida, que é um ministério que prepara muitas pessoas através do Rema Brasil, que é uma escola interdenominacional, né? Aqui, por exemplo, a gente tem em Paulo Afonso,
que eu sugiro que você que é crente, que ama o Senhor, você possa fazer uma aula demonstrativa, você vai se apaixonar. Então eu fui para Aracaju e com esse chamado, depois de 2 anos e meio de convertido, eu sou um pastor, porque me disseram isso. E quando eu cheguei, tinha uma escola que me ajudou a identificar isso em mim. É aquilo que eu te falei, como a gente se move, como a gente tem compaixão e ama as pessoas. Então eu percebi isso, eu comecei a trabalhar isso e as pessoas que me mentoreavam começaram a ver em mim, a me ensinarem. Porque na Bíblia a gente vê que todo discípulo precisa de um mestre, ninguém cresce sozinho. E eu então fui andando e aprendendo, como aprendo ainda hoje, ainda tem os mestres hoje, ninguém pode dizer que caminha sozinho com Cristo, a gente caminha no corpo. E aí eu fiz o Rema, uma escola que me preparou em 2004, me formei, depois fiz em 2009 a Escola de Ministro, que é uma escola como uma pós-graduação, são 3 anos de estudo. Eu já tinha a chamada por dentro, então eu me preparei por fora, que é o conhecimento, você conhecer como se move, como conhecer como o Espírito Santo trabalha, como a palavra de Deus é exposta, essas coisas vêm com o tempo. Se você tem um chamado, você precisa se preparar para ele, para que você possa aproveitar ao máximo esse talento e dom que Deus te deu. Bom, pastor Alexandre, finalizando aqui a entrevista, gostaria de novamente lhe agradecer, né, por esse momento e por nos receber aqui na Igreja Verbo da Vida. E, se possível, você fizesse suas considerações finais, deixasse a sua mensagem para o público que acompanha o blog Petrolândia Notícias. Então, eu quero finalizar dizendo que estou honrado em poder chegar até você através dessa entrevista. Eu quero convidar você como um desafio. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você conheça Ele plenamente. É que você possa receber tudo aquilo que Jesus ofereceu por nós, morrendo na cruz do Calvário. Sabe? E a palavra salvação é uma palavra grega chamada sozo. Preservação, cura, prosperidade, salvação, libertação. Ou seja, Deus tem um pacote completo para a sua vida. Eu quero te convidar para vir a uma das nossas reuniões, não é? Se você não puder estar conosco no nosso aniversário, mas você vem, eu quero te conhecer pessoalmente, mas quero reforçar ainda que amanhã, às 19 horas, a gente vai estar ali em cima do trio Arerê, louvando, adorando, e o pastor Saul vai estar ministrando cura para quem está doente e precisa. Vai ser um tempo abençoado. Não deixe de vir. E no domingo você vem aqui na igreja nos conhecer pessoalmente. Às 18 horas eu quero te receber na Avenida Barreiras 325. Você é nosso convidado e você tem um lugar de honra aqui em nosso meio. Grandes coisas vão acontecer. Só para finalizar, Deus nos deu uma palavra para essa cidade. Isaías 43, versículos 18 e 19. Eis que faço uma coisa nova neste lugar. Será que você não percebe? Eu quero te chamar para perceber isso na sua própria vida. Foi um prazer estar contigo.